Segunda pergunta que está no texto: como reconhecer os falsos profetas? Aqui vai do verso 16 ao 18. No Antigo Testamento, antes de tudo, existiam duas formas de identificar um falso profeta. A primeira forma de identificar um falso profeta era: espere e veja. Se o que ele falou não se cumprir, ele é um falso profeta. Se ele falar, a segunda forma é: se ele falar e acontecer, calma, espere, e ele chamar você para adorar outros deuses, considere o falso profeta, porque poderia acontecer do profeta falar, acontecer, mas depois ele conduzir aquele povo a adorar outros deuses. Isso está em Deuteronômio 13, capítulo 13, e no capítulo 18. Você pode ler depois quando chegar em casa, se você quiser. Essas eram as duas formas principais que o Antigo Testamento dava de como identificar um falso profeta. Só que o teste de Jesus, ele é muito mais vívido, objetivo, perspicaz e rápido de se detectar um falso profeta. Jesus diz: olhe para esse indivíduo, veja se alguém se alimenta dos seus frutos, se os seus frutos nutrem as pessoas, ou se simplesmente ele dá frutos de cobiça, imoralidade, perversidade, mentira, e daí por diante. Então aqui agora Jesus ele muda a metáfora de ovelhas e lobos para fruto e suas árvores. Porque no contexto do primeiro século, talvez o indivíduo fosse enganado por um lobo, chegando de mansinho, devagarzinho na mata, talvez houvesse um engano. Mas olhando a árvore e seus frutos, aí não teria como errar. Porque pé de mamão não dá manga. Eu nunca vi. Jesus aqui apela para a biologia. Não tem como um pé de limão dar uma melancia. Eu nunca vi um negócio desse. Então Jesus ele passa a deixar o teste que nós devemos fazer e que os ouvintes deles deveriam fazer muito seguro. Então ele diz, verso 16: colhem-se porventura uva dos espinheiros? Ou figo dos abrolhos? Os espinheiros poderiam dar uma bagazinha preta, que poderia sim ser confundida com a uva. Mas na hora de fazer o vinho, ou o suco de uva, as pessoas iriam perceber que aquela baga era mentirosa, não era uva. Da mesma forma, ele usa aqui outra expressão. Os cardos poderiam dar umas flores, e as pessoas poderiam se enganar a certa distância, mas quando chegava na hora do jantar, elas perceberiam que aquele fruto era falso. Então, mais cedo ou mais tarde, a árvore se trai pelos seus frutos. E assim, dessa forma, podemos descobrir se a árvore é boa ou se ela é ruim. E foi isso o que Jesus propagou aqui para os seus ouvintes. E nós entramos agora num debate ao qual é o que significa esses frutos. Alguns teólogos e comentaristas dizem que esses frutos são o que o profeta ensina. E outros dizem que é a sua vida moral.
particularmente falando, eu acredito que essas duas coisas estão aglutinadas. Doutrina errada gera vida errada. Doutrina certa tende a gerar vida certa. Nem sempre, mas tende a gerar. Por isso, Jesus está dizendo aos seus ouvintes: quando vocês olharem para os líderes, prestem atenção como é que eles se apresentam, a sua conduta, a sua moral. Porque ele está falando principalmente aqui para um público que tinha como fariseus, saduceus, escribas, mestres da lei, como seus mestres. Como eles eram? Arrogantes, soberbos. Jesus vai chamar até eles uma vez de sepulcros caiados, que só tinham uma aparência por fora, mas por dentro estavam totalmente podres. Então, quando a sociedade olhava para aqueles homens, deveriam discernir que a conduta deles era perversa. Eles se consideravam mais santos, rejeitavam os pobres, os aleijados, as meretrizes, e daí por diante. Então, moralmente, dá para se conhecer um falso profeta. E é a esse público que Jesus está se dirigindo. Olhe só como é a conduta do líder, do profeta. Ele é humilde, ele é manso, ele é amoroso, ele é bondoso, ele é justo, ele é piedoso. Quando a gente pensa num fariseu, a gente não pensa em nada disso. A gente pensa num indivíduo que joga carga nos outros, né? E nem com o dedo ele quer mover. É o que Jesus vai dizer em Mateus 23. E é isso que ele está dizendo. A conduta. Os fariseus eram perversos mesmo. Faziam as coisas para se aparecerem. É só ler o Sermão do Monte. Dá com a tua direita para que a esquerda não veja. Eles iam e faziam largas orações, falando num populacho, né, aqui, para se mostrar. Davam grandes ofertas para serem louvados. Faziam orações nas praças, para todo mundo ver e dizer: que homens piedosos. Aí Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, ora em secreto ao teu pai. Olha a conduta. É uma conduta discreta, uma conduta mansa, de que quando nós começamos a analisar, nós podemos perceber. Mas também, o ensino é um fruto. O ensino também é um fruto. E Jesus falou durante os evangelhos várias expressões, e veja algumas só. Jesus diz: pelos frutos se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis falar coisas boas sendo maus? Porque a boca fala do que o coração está cheio. O homem bom, do tesouro bom, tira coisas boas, mas o homem mau, do mau tesouro, tira coisas más. Veja bem, como os fariseus eles eram legalistas, eles não acreditavam numa salvação somente pela fé. E que tem pessoas ainda hoje que pensam que no Antigo Testamento não era assim. E era. A salvação, ela sempre foi pela fé. Veja bem, Romanos capítulo 4, Paulo vai dizer de como Abraão foi justificado. Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado como justiça. Abraão é antes da lei. Então Paulo usa esse exemplo para mostrar que a salvação era pela fé.
Mas os fariseus, eles colocaram tantos aparatos, tantas leis, criaram leis sobre leis e mais leis, que ficava quase que impossível do indivíduo se chegar a Deus daquela forma, negando o ensino central das Escrituras, de que a salvação é somente pela fé. Outro exemplo que Paulo usa em Romanos 4 e 5 é o de Davi, que é após a lei. Davi vem depois da lei. E a salvação continua sendo pela fé. Davi foi justificado pela fé também. Paulo vai dizer isso. Mas os fariseus não levavam isso em consideração. E como eu acabei de dizer, eles colocavam julgos e mais julgos em cima do povo. E mesmo após a ascensão de Jesus, com os apóstolos pregando no poder do Espírito, o judaísmo e alguns judeus continuavam na mesma toada, entrando nas igrejas, dizendo que estavam se convertendo e dizendo: olha, os gentios podem sim se converterem e serem salvos, mas precisam guardar o sábado. Mas precisam circuncidar, mas precisam de outras coisas, só a fé de maneira nenhuma. Então veja só como o ensino também é um fruto de um verdadeiro profeta. Então o fruto, ele está aglutinado de duas coisas, da doutrina e da moral. Não podemos divorciar essas duas coisas. Agora, antes de entrarmos na segunda aplicação, devemos pensar aqui mais uma coisa. Antes de nós fazermos as caças às bruxas, devemos sempre olhar para as pessoas com um olhar de misericórdia. Então, por exemplo, se um pastor peca, seja lá qual forma que ele pecou, seja adultério, seja roubo, seja mentira, ou qualquer outra coisa passível de disciplina, não só por isso a gente deve considerar ele um falso profeta, porque pecar todos pecam, todos erram, todos falham. Agora, se o indivíduo passar a viver daquela forma, aí ele pode ser passível de julgamento e condenado como um falso profeta. Errar, quem não erra aqui? Agora, permanecer naquele mesmo erro, aí pode ser considerado. Porque às vezes a gente vê alguém pecando, né? Aí já pode pensar, fulano é falso profeta, cicrano é falso profeta, pecou. A gente deve ter um pouco mais de calma, tranquilidade, sobriedade, equidade, porque às vezes a pessoa se arrepende, confessa e deixa. E o livro de Provérbios vai dizer que aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Quando nós passamos para o campo do ensino, às vezes a gente, como eu disse, quer fazer a caça às bruxas e diz: o irmão ali acredita que Jesus vai voltar antes da grande tribulação, herege. Calma, não é bem assim. Alguns que acreditam que Jesus volta antes, outros acreditam que durante a grande tribulação e outros que vêm após a tribulação. Particularmente eu tenho a minha crença e a defendo, mas não vou dizer que o outro lá é herege, só por causa de uma coisa dessa. Se vem antes ou depois, talvez não importe muito. O que importa é que vai voltar. Agora, quando alguém diz, Jesus vai voltar, não, isso é coisa besteira. Isso não existe, passou. Como Pedro disse, desde os antigos que diziam isso. Quando alguém nega a vinda de Cristo de forma corpórea e visível, aí é heresia. Quando alguém diz, não, Jesus
Jesus não é Deus, não. Heresia. Quando alguém diz, não, Jesus não é homem, não. Heresia. As duas coisas são verdade. Mas tem pontos aos quais nós podemos discordar e continuar sendo irmãos. A gente tem que ter cuidado na hora desse julgamento. Portanto, a segunda coisa que nós aprendemos aqui é que para nós descobrirmos um falso profeta, devemos avaliar essas duas coisas: o que ele ensina e os seus frutos. Se a pessoa que você ouve na igreja, fora dela, na internet, é uma doutrina saudável, uma doutrina bíblica, justificação pela fé, regeneração, uma graça que não só salva, mas que transforma, que Jesus vai voltar corporalmente a segunda vez, que nós devemos pregar o evangelho, nos arrependermos, continue. Mas se alguém surge com uma doutrina nova, estranha, com uma vida imoral, praticando coisas abomináveis, fuja.